com as pessoas, né? E eu sei que a gente está no final, eu queria contar uma história. É uma história que eu conto muito, e eu gosto de contar, até lembrei dela, compartilhei com os meninos também lá no acampamento. E é uma história que eu aprendi com um amigo, um pai de um amigo, um dos grandes amigos meus. A gente estava conversando aqui sobre a parada lá de comentário bíblico, enfim. O André Barbosa, a gente morou 3 anos juntos, foi um homem que me esticou muito também, um jovem, um homem de Deus que me esticou demais, dizendo: Mateus, não vai para o vício dos comentários, não vai para os vícios da literatura, leia, cresça, mas pense mais, vai para a palavra, esgota a palavra, de tudo. Depois você vai ler o comentário e você vai lembrar das nuances, do que o cara viu, e depois você vai ver sem ler, e depois você vai ler e vai crescendo, enfim. E a gente estava conversando sobre isso. Paulo Júnior é esse cara que, para vocês que estão aqui, a gente estava conversando antes, estava aqui com o Wes, com os irmãos aqui, conversando e falando sobre um dia que eu tentei pegar o Paulo Júnior, né? Eu falei assim, hoje eu pego ele. E ele estava escrevendo uma parada, ele estava tendo que produzir um conteúdo sobre um tema, e ele pegou uma devocional e ele estava escrevendo, sobre Êxodo, acho que Êxodo 20, um texto muito específico. E aí eu falei assim, de onde que o Godinho vai tirar alguma coisa disso aqui, né? E aí... E você falou que era o último dia para ele escrever, né? Exatamente. Aí era o último dia, ele tinha que entregar aquele dia, eu sabia disso. E aí eu esperei um tempo, fui abrir o escritório assim, e falei, ei, mestre. Aí eu fui andando, e como é que você tá e tal. E aí eu fui andando pra ver o que tinha lá, né? E aí tava lá assim, 3 Bíblias. Bíblia. Não que ele não leia mais, né? Nós estamos falando de um homem de 65 anos. Sim. Mas como o voltar para a Bíblia, o esgotar a Bíblia, a palavra que é viva, eficaz, de um Espírito que nos ensinaria, porque ele prometeu a gente, é que a gente não crê tanto nisso. O Espírito prometeu que ele nos ensinaria acerca de todas as coisas. E a gente tem uma pressa, né? Exatamente. Porque requer um esperar, né? Exatamente. Senhor, o que esse texto aqui quer dizer? Isso, ele pode não falar nesse dia, ué. E amanhã, Senhor, o que esse texto quer dizer? Depois de amanhã, Senhor, o que esse texto? Aí você fala, não quer falar, eu vou pegar o comentário. Exatamente. E a gente vai para esse automático, a gente perde a preciosidade, né? O Paulo Júnior tem falado muito isso, eu vou contar a história ainda, mas o Paulo Júnior tem falado muito isso, ele fala da oração, né? Que falou assim, cara, hoje eu tô triste mesmo, eu só gemo. Que é essa oração, que é essa conversa onde eu vou ouvir Deus para entender qual é a vontade dele, né? E eu sei que assim, muitos homens de Deus já passaram nessa mesa aqui, homens com autoridade, já falaram de oração, enfim, e tá tudo certo, amém, para muita coisa. Mas eu tenho assim, eu estava meditando essa manhã no meu tempo com Deus e lembrando de algumas coisas sobre a oração, e é muito engraçado que o Paulo Júnior, eu não fico vendo o Paulo Júnior assim, falando demais no tempo de oração dele. Fico sempre observando, ele e a Lana são homens e mulher de muita oração, mas o tempo que eu sempre percebi no Paulo Júnior, ele fala pouco. Muito pouco. Muito pouco. E aí eu lembrei do Russell Shedd. Quando eu cheguei no seminário, a gente tem essa coisa, Russell Shedd foi pastor aqui, aquela coisa toda, né? Assim, os mestres da nossa vida, a gente quer saber, o que o Douglas lê, o que o fulano lê, como é que ele ora, ele tem um cantinho, ele tem um tapetinho de oração, como é que é o mistério, né? Eu lembro que eu cheguei lá no seminário e fui querer ver lá, né, como é que era, e eu lembro de um grande amigo também, querido, o Joab estudou lá, é um grande queridão, assim, que falou muito de São Paulo para mim, trabalhou um tempo também na Igreja Batista Água Branca lá, e ele falava o seguinte, Mateus, quando eu estudava lá, o Shedd também estava lá, e essa história me marcou muito, porque ele falou que eles estavam lá, tinha uma sala de oração lá embaixo, no subsolo, e aí eles foram lá para um tempo de oração, aí foi ele e mais 4 pessoas, eram em 5, e aí eles iam começar a orar. Quando eles iam começar a orar, entra o Russell Shedd na sala. Aí o Russell Shedd entra e vai para o final da sala, senta na cadeirinha, lá tem um caderninho de oração lá, que até no meu tempo tinha coisas de muito antigas que a galera ia fazendo os pedidos, e você ia orando aquilo ali. Enfim, e aí, o Russell Shedd, o cara sentou lá, e o Russell Shedd calado. Aí passou 20 minutos, todo mundo começou a se olhar, ninguém sabia, a gente ora ou a gente não ora? É o Shedd, E aí todo mundo em silêncio, 20, 30 minutos, sai 2. 45 minutos, sai 1. Aí sobra ele e uma amiga. E aí o Russell Shedd lá. E eles olhando um para o outro, sim. E o Russell Shedd lá. Passado 1 hora, o Russell Shedd disse o seguinte,
Eu entendi, Senhor. Eu entendi, Senhor. Eu vou te obedecer. Levantou e saiu. Simples. Eu falei, rapaz do céu. E aí eu fui falar sobre essa história com um professor lá também, do seminário, e ele falou o seguinte, eu também fui aluno do Shed, certo dia eu falei, Shed, como é que ora? Como é que você ora? Eu posso orar com você um dia? Ele falou, pode, tá a hora lá no meu escritório, pode estar lá. E o cara chegou, pontual, o Shed falou, deu a hora, ele ajoelhou no chão, 1h20 em silêncio, e no final ele diz, sim, Senhor, eu vou te obedecer. É Jesus, velho. É Jesus no Getsemane, dizendo o seguinte, a Bíblia fala de 1 hora também, fala que ficou 1 hora, os discípulos até dormiram, a Bíblia só relata Jesus dizendo, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Jesus ficou o tempo inteiro o quê? Ouvindo o Pai. Falar demais para quê? Entende? Então assim, essa vida de autoridade, essa vida de ouvir o Espírito e crer que Ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas, é entender que se Ele vai ensinar, a gente precisa o quê? Aprender. E a gente não aprende só falando. Primeiro a gente precisa ouvir. Então, assim, esse tempo de discipulado, de afiar, eu tenho sido assim, eu falo também muito para também ser, não consertado, mas ser inspirado para ser afiado. Sim, sim. Mas a gente está o tempo inteiro ouvindo, e não é só as palavras, é a vida, né? E nessa vida, Douglas, eu quero contar essa história, porque eu aprendi muito, e era com o pai desse irmão, para muitos uma voz não mais ouvida, dentro das circunstâncias da vida, do ministério desse cara, mas eu gosto muito de aprender, cara. Eu acho que assim, uma das coisas que eu aproveito bem com o Paulo Júnior é que eu estou o tempo inteiro tentando, assim, não sugar do Paulo Júnior, não ser um papagaio do Paulo Júnior, não, tipo, porque é fácil, você ouve a mensagem e fala, eu vou pregar sobre isso, essa sacada, essa parada, é muito além disso, cara. Não quero ser um papagaio dessa expressão, né? Mas eu quero encarnar o Evangelho, né? E nesse processo de encarnação do Evangelho, a gente tem que estar muito sensível àquilo que o Espírito quer ensinar acerca de todas as coisas e por muita gente, que a gente nem imagina. E ele me contou uma história. Isso serve para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e acompanham o Jesuscope, e é inspirado por você, por homens e mulheres de Deus que passam por aqui. E às vezes as pessoas falam, velho, você é privilegiado, hein? Às vezes fica nessa comparação. Eu lembro dessa história, e a história é o seguinte, certo dia, o jovem Camilo chega para a mãe Camilo e fala o seguinte, ô mãe, por que eu sou assim, mãe? Por que a minha pata é grande desse jeito e reta desse jeito? Por que eu sou assim? Olha o cavalo, a pata mais desenhada, olha o cachorro, aquela pata peluda, as patas até das aves, todo um detalhe. Por que eu sou assim, mãe? A mãe do Camilo, olha, meu filho, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto. Vai o cavalo tentar andar. Vai esse cachorro tentar fazer essa viagem no deserto. Olha para o papai, olha para a mamãe, está tudo certo. Você é normal. E aquele jovem Camilo ainda em crise, vivendo esse tempo e essas angústias, ele chega e fala com a mãe, fala, oi meu filho, ô mãe, por que eu sou assim, mãe? Por que a minha barriga é grande desse jeito e eu bebo água uma vez ao dia, eu fico horas e dias sem beber água, mãe? E olha lá o cavalo, a pose, a zebra, a pose, o cavalo, o cachorro, os pássaros bebem água várias vezes ao dia. Por que eu sou assim, mãe? Por que eu sou assim? A mãe fala, meu filho, eu já te disse, você é normal. O Criador nos criou assim para que possamos aguentar viagens longas no deserto e para que a gente não morra de sede. Está tudo certo. Calma. Ele volta a andar. A mãe Camilo chega para o pai Camilo e fala, ô meu bem, hoje o menino tá que tá, hein? E o pai Camilo fala, calma amor, a gente já foi assim também. Passado um tempo, esse jovem Camilo chegou, mãe, ela um pouco mais já estressada, o que foi meu filho? Ô mãe, por que eu sou assim, mãe? Ela, que foi, meu filho? Mãe, por que eu sou assim? Os meus olhos são caídos desse jeito, os meus cílios grandes desse jeito. Olha o cavalo, olha os passos, o olho desenhado, olha a zebra, aquele olho perfeito, os filamentos. Por que eu sou assim? A mãe, meu filho, eu já te disse, você é normal. O Criador nos criou assim, para que possamos suportar viagens longas do deserto, e quando o vento trouxer a areia, os seus olhos caídos, os seus cílios grandes, proteger para que você não fique cego. Vai esses outros animais tentarem fazer isso. Você é normal. E aí o jovem Camilo olha para a mãe, eu posso fazer a última pergunta? Ela, que foi? Ele olha para a mãe e fala o seguinte, mãe, se o Criador nos criou para estar no deserto, o que nós estamos fazendo nesse zoológico? O que nós estamos fazendo nesse zoológico? Então é isso, Douglas.
muito além de quem nos discipula, muito além das vozes que gritam na nossa vida e que nos inspiram, no final entender que é formar esse homem pleno, que sabe o seu nome e que sabe o para que foi criado. E eu vejo hoje a nossa tentação de ficar em zoológicos, de ficar em lugares onde tem gente demais, voz demais, barulho demais. Não é que zoológico é pecado, mas é porque não é o para que foi criado. Deus não criou o homem para estar ali. Entende? Então, assim, Deus não criou os animais para estarem ali. Então, assim, o Senhor nos criou para um propósito eterno. E às vezes a gente vai se comparando, mas o Douglas tem isso, mas o outro pregador, ele prega assim. Tem gente, eu já conversei com jovens falando o seguinte, cara, eu prego a mesma coisa que ele, e ele tá bombando e eu não. Não é isso, meu irmão. É viver, se o Senhor te criou para estar no deserto, viva em plenitude aquilo que Ele nos criou para ser, no lugar, no onde para o qual Ele nos chamou e nos convocou. Então, assim, que o Eterno nos livre desses zoológicos, para que a gente possa nos livrar das comparações, entender que no fim, tudo que o Senhor, até as vozes que vêm para nos inspirar, é o Senhor também, dando oportunidade para a gente se inspirar, não para ficar igual. Eu não quero ser o próximo Paulo Júnior, nem tão longe desse lugar, mas eu quero ser o Mateus pleno. O Mateus lá, que nasceu em Timóteo, que hoje vive em Goiânia, mas é um filho de Deus, um homem que quer honrar para ser um homem de uma só mulher, um pai de todos os filhos que Deus quer me entregar, e o homem que quer morrer encarnando o Evangelho, para que os amigos tenham a honra, que eu tenho os amigos de alça, que vão segurar na alça do meu caixão e falar, não, esse aqui eu vou levar, porque esse foi um homem que encarnou o Evangelho. Coerente. Esse foi um homem coerente, que a casa dele era a nossa casa, que os filhos dele nem era deles, era filho de Deus, mas que nós também ajudávamos a cuidar. Era um homem que as finanças não eram deles, mas era o recurso de Deus, porque entendeu que estava aqui no mundo para cuidar dos negócios do meu pai. É isso, cara. Eu acho que é isso que o Evangelho tem inspirado meu coração. Sim. Homens e mulheres de Deus me forjado para ser esse homem pleno. Um homem encontrado. Encontrado pelo Eterno com muitas falhas que eu tenho, muitas dificuldades, mas com coração, com fome de ser coerente. Então, há pouco tempo atrás, eu tomei uma decisão muito errada num dos meus negócios e estou colhendo isso. E o tempo inteiro eu estava aqui, que o Senhor quer me ensinar e quem que o Senhor quer que eu encontre. E aí eu lembrei de um texto dizendo o seguinte, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que fazem tudo certo. Tudo coopera, não para aqueles que... Não, tudo coopera para aqueles que obedecem também, mas aqueles que amam a Deus. Então, assim, que o Senhor nos inspire a amar cada vez mais a Deus. Não, nós vamos acertar sempre, mas nós vamos estar encarnando e sendo coerente. Não para que os outros possam ver, não para que haja comparação, mas porque a gente vai estar coerente quando nós estivermos como esse camelo no deserto, com os pássaros nos lugares que ele vai voar. Amém? Então, muito forte, acho que é isso aí. É exatamente o que gera tanta ansiedade, né? Exatamente. Gera tanta angústia. Porque se a gente coloca todos esses animais no zoológico, né, você fica nessa comparação praticamente só estética. Né? Exatamente. E não de propósito. Porque no momento em que esse camelo está no deserto, né, ou seja, assim, ele está aonde Deus fez ele para estar, tudo faz sentido de tudo que Deus deu para ele. Né? E eu acho que é exatamente isso que mais ministrou meu coração. Não me falta nada. E aí quando a gente olha com os olhos do mundo, você fala, lógico que falta, você não tem isso, não tem aquilo. Não me falta nada para a jornada que Deus selecionou para mim. Exatamente. Não me falta nada para o deserto que ele me deu para andar, né? Sim, me falta se eu quiser ir para o lugar onde Ele não me mandou ir e encontrar com as pessoas que Ele não mandou encontrar, entrar nas portas que Ele não mandou eu entrar. Exatamente. Agora, se a gente ouvir o Espírito e for na direção do Espírito, não nos falta nada. Exato. E não vai faltar nem o vento com a areia que vai machucar o camelo. Exato. Mas ele vai estar cumprindo. Entende? Assim, vai ser difícil para o camelo, o vento forte trazendo a areia. Mas o Senhor criou ele com os olhos rebaixados e com os cílios para proteger. Então, é aí que está a vida em plenitude. E aqui aquilo que o jovem rico não entendeu. Ele já tinha tudo, mas faltava alguma coisa. É por isso que o Evangelho ele é subversivo nesse sentido. Faltava ele estar no caminho para qual ele foi criado para estar. Né? Do para que ele foi chamado. Isso muda tudo.
É isso que Eliseu nos ensina quando ele queima tudo na alegria. Deixa eu lá despedir, eu vou queimar tudo, vou fazer um churrasco para os pobres, dou tudo aos pobres e eu vou queimar minhas carroças para viver no para que Deus me chamou. Isso muda tudo, isso traz uma outra consciência. O próprio Eliseu tinha momentos que ele podia ganhar com isso, ele falava, não quero nada. Tinha momentos que ele podia ir lá encontrar com encontros de honra, ele fala, não, vai o meu discípulo encontrar com o famoso, com o importante. Por quê? Porque esse é o coração daquele que ouve o Espírito. Ele não está preocupado com os olhos humanos daquilo que falta. Então, se ainda falta eu subir um degrau, eu me encontrando com fulano e sendo amigo do fulano, não é sobre esse lugar. Na sensibilidade do Espírito, inteiro, integral, não falta nada. E aí, eu acho que